Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Jonatas Verlin e aqui no canal a gente está fazendo uma série que é para aquelas pessoas que estão iniciando na costura e eu vou trazer diversos tipos de procedimentos, acabamentos. Inclusive na aula de hoje é um vídeo de acabamento. Eu vou mostrar para vocês uma forma de utilizar e como também fazer o revel para dar acabamento em peças. Pode ser em blusas, vestidos. Esse acabamento você consegue aplicar ele em diversos tipos de peças e é um acabamento muito útil. Existem muitas peças que dá para você fazer e utilizar esse meio de acabamento. Então, vamos ao passo a passo desse vídeo. Eu tô aqui com o meu corpinho, ó, que poderia ser um corpinho de uma blusa, de um vestido, e você poderia fazer tanto para adulto quanto para criança. A forma de dar o acabamento com revel seria a mesma forma. É um acabamento muito bonitinho e simples de se fazer. Primeira coisa que você precisa fazer, você vai ter que fazer o desenho do revel. O que é, a princípio, o revel? O revel é essa parte de tecido, ó, que vai dar o acabamento aqui na parte do decote e também nas cavas, ó, dessa forma. Isso é o revel, você faz isso direto na modelagem. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chega a esse desenho aqui do revel. O que eu fiz? Eu determinei aqui um tamanho que eu quero, uns 4, 5 centímetros aqui na lateral, ó, abaixo da linha da cava. A mesma coisa eu fiz do outro lado. Aqui na parte do centro também eu dei uma descida, eu poderia ter feito um pouquinho mais alto se eu quisesse, mas eu fiz dessa forma, você que determina o desenho que você vai fazer aqui. Eu aconselho você fazer esse formatinho curvo, ó, que fica mais bonito também. E nós temos aqui o nosso revel, ó, que vai dar acabamento no decote e também na nossa cava. Primeiramente, o que você vai ter que fazer? Eu estruturei o meu revel, ó, com essa entretela preta. O tecido que eu estou utilizando é esse algodãozinho aqui mesmo, ó. Porém, eu dei mais estrutura, porque isso aqui vai deixar o nosso acabamento melhor. A entretela que eu estou utilizando aqui é uma entretela de malha, ou entretela preta, mas existem diversos tipos de entretelas, que é esse tecido aqui que a gente aplica com calor, e ele vai aderir ao tecido dando mais estrutura. Tem um vídeo específico aqui no canal que eu fiz só falando sobre os tipos de entretela e como aplicá-la. É bem simples, você vai cortar um molde certinho na entretela e vai passar o ferro quente no tecido e depois vai recortar dessa forma. A primeira coisa que nós temos que fazer é dar um acabamento nessa parte inferior aqui do revel. Eu vou virar dessa forma para facilitar. Vou tirar essa parte aqui de baixo também. Nós temos que dar um acabamento nessa parte inferior. Como que você vai fazer isso? Você pode passar ou um ponto zigue-zague, caso você não tenha uma overlock. Se você tiver uma overlock, você pode passar aqui na overlock. E se por acaso você quiser fazer um acabamento mais fino, você pode utilizar esse viés. E você pode aplicar o viés aqui de fora a fora, ó, assim. Fica um acabamento bem mais fininho, ó, mais delicadinho, fica bem bonito. Você vai colocar ele dessa forma, ó. Passar uma costura, depois virar e prender ele de fora a fora, assim, ó, em volta de toda essa parte aqui. Deixa o acabamento bem fino, ó, porque não vai ter nenhuma costura aparente. Então nós vamos aplicar o viés na parte de baixo das costas, 1, 2 e nessa parte de baixo da frente também. Lembrando que o acabamento aqui você dá da forma que você quiser. Zigue-zague, overlock ou o viés. Eu vou iniciar aqui pela parte da frente aplicando o viés nessa parte inferior. Então eu abro ele dessa forma e vou aplicando. Abro o viés, posiciono certinho na curva e passo a costura. À medida que você vai abrindo, ó, você vai costurando. Caso você não tenha uma overlock, é uma forma interessante de você dar o acabamento. Por isso que é interessante, ó, os exercícios de fazer curva. Abaixo, ó, levanto meu calcador, abro aqui o meu viés na parte da curva, ajeito. Não precisa ter pressa, vai devagarzinho, com bastante calma, ó. Vou aplicando.
Chegou na curva, ó, introduzo a agulha, levanto o meu pezinho, dou uma giradinha e prossigo. Ajeito. Finalizo com retrocesso. Corto, ó, essa pontinha. Veja só que o meu viés ele tá preso, ó. Você vai conferir de fora a fora. Agora, ó, você vai tombar todo esse viés pro outro lado, vai virá-lo assim e passar uma costurinha prendendo. Você também, se você quiser, você pode refilar esse excesso de tecido aqui, ó, por dentro. Eu vou passar uma costura só em cima do viés, dobrando ele assim, ó, por dentro, ó. Dobro assim dessa forma e passo uma costurinha em cima do viés, bem na bordinha. Lembrando que essa é uma das possibilidades, existem várias. Pronto, finalizei com retrocesso. Aí, claro que esse aqui agora você vai passar o ferro para deixar bem assentadinho. Então eu vou fazer esse mesmo procedimento nessas outras duas partes aqui, ó. Nas partes inferiores é a mesma coisa que eu vou fazer e já vou mostrar ele pronto para vocês. Veja só, finalizei aqui, ó. Terminei de pregar o viezinho aqui na parte de baixo. Finalizei, ó. Preguei o viés aqui na parte de baixo. Por dentro fica dessa forma, ó. Assim. Lembrando que essa aqui é uma das formas e esse viés aqui ele é um viés de cetim, então ele é mais fininho do que aquele outro viés de algodão. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar dessa forma aqui, ó, ombro com ombro do nosso revel e vamos passar a costura nos dois ombros aqui. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no corpinho principal, ó. Nós vamos colocar dessa forma, pegar o lado certo do tecido com o lado certo do outro tecido aqui e passar a costura nos dois ombros e no revel também a mesma coisa. Primeiramente eu vou prender aqui com alfinetinhos, ó. Posiciono dessa forma, alinhando as costuras. Bem simples, bem prático. Agora eu vou na máquina de costura e vou efetuar essas costuras aqui e aqui também nos ombros. Vou efetuar aqui a costura com um pezinho de máquina. Sempre você vai ouvir muito essa expressão, um pezinho de máquina. É onde você vai posicionar o seu tecido aqui bem na bordinha, ó, do pezinho e a agulha ela vai bater bem aqui, aproximadamente 1 centímetro, você vai medir certinho aqui e vai colocar. Ela tem que passar um pouquinho aqui, ó, no 10, na minha máquina tem aqui 10 milímetros, para poder a agulha bater certinho no 1 centímetro. Então, inicio a costura com o retrocesso, que é costurar para frente e para trás. Retiro o meu alfinetinho e prossigo a costura até o final. Retiro o alfinete e aqui no final, a mesma coisa, eu vou fazer o arremate. Pronto. Faço a mesma coisa do outro lado e também nos revés de acabamento. Fiz, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no revel de acabamento. Bem simples, bem prático. Às vezes eu costuro em cima do alfinetinho mesmo, sem nenhum problema. Vai da posição e do jeito que você coloca o seu alfinetinho, mas na dúvida, se você tiver medo, retire. Retrocesso, que é costurar para frente e para trás. Não aconselho você costurar em cima do alfinete quando você estiver usando um ponto muito pequeno.
É muito importante depois que você efetuar essa costura no ombro aqui, você passar a ferro ela, abrir ela bem assim, ó. Tanto aqui na parte do tecido principal, quanto na parte do revel também, ó. É muito interessante você passar bem passadinho, ó. Passar bem passadinho abrindo as costuras. Agora o próximo passo ele é simples, ó. Nós vamos posicionar o revel aqui por cima, dessa forma. Alinhando sempre as costuras dos ombros bem certinho para que tudo se encaixe perfeitamente, ó. A costura do ombro ela tá aqui, você vai posicionar bem certinho aqui o seu revel em cima, ó. E vai alinhar perfeitamente aqui abrindo as duas costuras, dessa forma. E prende com alfinetinhos em volta de toda a parte aqui do decote, ó. A mesma coisa você vai fazer na parte da cava. Onde tiver costura que precisa bater, você tem que alinhar elas primeiro, bem certinho, para que tudo fique no lugar. Então, eu vou alfinetar em volta de todo esse decote aqui. E vou alfinetar a mesma coisa aqui também na parte das cavas, ó. Dessa forma. Vou posicionar aqui certinho, alinhando as duas costuras dos ombros, ó. Essas duas costuras precisam bater certinho no ombro aqui, ó. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Eu vou alfinetar tudo aqui em volta desse decote e aqui em volta das duas cavas e vou mostrar pra vocês antes de levar a máquina de costura. Vou prendendo com alfinetinhos, ó. Dessa forma. Se você também tiver um pouco de dificuldade, você pode linhavar essa parte do decote, essa parte da cava também pode linhavar. Ó, prendi com alfinetinhos aqui, de fora a fora. Vou fazer essa mesma coisa do outro lado, alinhando tudo certinho. Isso vai garantir com que a sua peça tenha um bom acabamento e fique tudo certinho. Veja só, tô com o revel todo alfinetado, ó. Cava, decote e cava. Agora eu vou passar uma costura. Agora eu vou passar uma costura nas duas cavas e também em volta do decote na medida de um pezinho de máquina. Por isso que é interessante a costura curva do treinamento do exercício. Olha só a costura que eu fiz, toda circular, toda curva. Então é muito interessante você fazer os exercícios para isso aqui ficar bem certinho. Prendi com retrocesso. Agora eu vou fazer essa mesma costura em volta das duas cavas. Repito o mesmo procedimento do outro lado agora. As costuras já foram feitas, ó, aqui na parte da cava, decote e na outra cava. Lembre, sempre que você for fazer uma costura que ela tem parte curva e que ela vai ter que desvirar para o outro lado, você tem que fazer piques, ó, em volta de toda essa costura, assim, ó, para facilitar o processo e quando você desvirar, tudo fique no lugar certinho, tudo fique bonitinho. Ó, faça piques em toda essa parte curva, com bastante cuidado, sem ultrapassar a costura que você fez. Fiz os piques em volta de todas as duas cavas e no decote. Agora eu vou, ó, enfiar o dedo por dentro aqui e vou segurar esse tecido amarelo e vou puxar, ó, dessa forma. Vou trazer para fora, assim. E vou desvirar toda a minha peça, ó. Bem simples de se fazer. Puxo. Desvirei, ó, um lado. Mesma coisa agora eu vou fazer do outro lado, ó. Veja só, aqui por dentro. Enfio os dois dedinhos aqui no ombro, ó. Olha os meus dedinhos aqui do outro lado, ó. Aqui. Tá vendo? Agora eu vou pegar e vou puxar, desvirando, ó, a minha peça. Assim.
trazendo toda aquela parte de trás pro lado da frente, assim. Assim nossa peça vai estar toda forradinha, toda com um acabamentozinho feito bonitinho. Os piques são muito importantes. Vou passar o ferro agora em volta de todo esse revel aqui, antes de finalizarmos o nosso processo de costura. Veja só, eu já efetuei aqui, passei a ferro, ó, toda essa parte do revel por dentro, ó. Veja só como que já tá ficando. Já tá começando a ganhar carinha já de vestidinho, ó. Aqui na lateral tá dessa forma, o revel tá solto ainda, tá vendo, ó? Dessa forma. Do outro lado aqui também, dessa forma, o revel tá solto por dentro. Aqui na parte das costas, ele tá desse jeito, ó. Aqui também tá solto, porque aqui nessa parte das costas a gente vai fazer a forma de fechamento, vai ser através de um zíper ou através de abotoamento, você que vai escolher a forma que você quer fazer. Essa forma aqui do fechamento já vai ser assunto para uma outra aula, mas vamos continuar aqui agora o fechamento do revel. Aqui na parte da lateral, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, eu vou desvirar ele aqui para vocês verem por dentro como que o revel tá posicionado, olha só. Até por dentro ele tá bonitinho, assentadinho, tá vendo? Ó, o acabamento bonitinho, assim. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é fechar essa lateral aqui, ó. E prender esse revel de maneira que ele não fique aparecendo pro lado de fora. Veja só o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Nós vamos alinhar essas duas costuras laterais, ó. Revel com revel. Por isso que é muito importante que o revel ele bata certinho aqui no tamanho, ó. Frente e costa. Tem que bater o mesmo tamanho aqui para quando a gente for fechar. A gente vai pegar aqui agora, ó. Vai tombar pro lado do revel, ó. Essa costura, assim. E vamos prender esse encontro aqui com alfinetinhos aqui, ó. Nessa parte aqui do encontro a gente vai prender com alfinetinho, ó. Assim. Agora a gente vai alfinetar toda essa parte aqui do revel. Assim. Lembrando sempre de tombar essa costura para cima. Agora nós vamos alfinetar aqui a lateral também. Leva a máquina de costura e efetua uma costura aqui. Ajeito com bastante cuidado. Quando chegar aqui bem na lateral, a gente para, vira. Olha a importância de deixar a agulha abaixada. E prossegue. Finalizo com retrocesso. Agora, olha só como que a gente vai fazer para esse revel não ficar voltando para o outro lado. Aqui no encontro, ó, dessa costura, nós vamos dobrar aqui assim, ó, nosso revel dessa forma. E vamos passar uma costura aqui, ó, já dando acabamento na lateral e prendendo esse revel aqui também, ó. Eu vou passar na Ultralock. Independente do lado que você for dobrar, eu aconselho você dobrar para o lado das costas, ó, assim. Do jeito que tá aqui, firma com o dedo, dobra bem certinho aqui, ó, assim. E passa ou na máquina reta ou na overlock, igual eu vou fazer. Efetuei, ó, a costura aqui na lateral, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Pego aqui, qual é a minha parte das costas? É a parte de cá. Eu vou virar ele certinho aqui, ó. Nessa costura aqui, ó, que a gente fez na cava, ó. Essa costurinha aqui. A gente tomba nosso revel e passa a costura, ó, dessa forma. Pronto, olha só. Acabamento feito. Quando a gente desvirar, olha só, o revelzinho ele já vai estar preso aqui na lateral. Quando a gente desvirar o revel, ele tá preso, ó, ele não vai ficar voltando, ele tá fixo aqui dos dois lados, ó, a mesma coisa do outro lado. Veja só, mais uma vez para vocês entenderem essa parte, ó. Passei a costura aqui com o revel dobrado aqui, a dobrinha da costura que eu fiz aqui na curva, ó. Olha só, revel fixo, ó. Eu abro o revel e vou lá. Veja só. O revel ele tá fixo já aqui na lateral.
não vai ficar subindo, não vai ficar voltando. Então, o acabamentozinho ele fica bonitinho, ó. O meu único probleminha aqui foi que ele não bateu. Pra ele ficar mais bonitinho, ele tinha que bater certinho aqui assim, ó. Ficaria bem mais bonitinho o acabamento, mas não tem problema. Agora eu vou levar ali pra mesa e vou mostrar pra vocês o resultado. E esse aqui é o nosso resultado, ó. Veja só como que fica. Quem olha por fora não vai mostrar que é um acabamento em revel, porque fica parecendo que é um tecido forrado praticamente, veja só. Fica com o acabamento todo escondidinho, todo bonitinho, ó. O revel ele fica preso aqui na lateral. E o que vai prender... Aqui na frente ele não aparece por conta da forma que ele fica no corpo. Aqui na parte das costas, por exemplo, para finalizar o vestidinho, se fosse um vestidinho que fosse ser feito, poderia vir aqui, ó, fechar também aqui, tombando esse revel para cá, colocando um abotoamento de botões aqui também, poderia ser feito. Eu poderia colocar um zíper aqui na parte das costas, se fosse o caso, ó. Isso aqui já seria assunto para uma outra aula, ó. Eu poderia colocar um zíper. O acabamento em revel, ele é mais utilizado para quando você vai fazer peças mais fresquinhas, que você não quer colocar, por exemplo, fazer ela toda forrada. O revelzinho ele vai ficar fixo aqui na lateral. Se atente sempre de colocar a medida do revel da frente com a medida do revel das costas, dessa forma. Se você quiser, você pode vir aqui também, ó, com a agulha e dar um pontinho invisível, bem pequenininho aqui, só para ele ficar fixo, assim, não correr risco de voltar. Você vai fazer o fechamento da forma que você quiser, com um zíper, com botão, e depois só fixar a sainha aqui atrás. Esse acabamento a gente usa muito em blusas ou vestidos de verão, peças que a gente não quer fazer totalmente forrada, ou também peças que, quando você não tem um tecido total e quer fazer a peça toda do mesmo tecido, você pode fazer esse acabamento. É um acabamento simples, mas que não deixa nada a desejar. Fica um acabamento muito lindo, ó, um acabamento limpinho. A peça ela vai ficar com cara de forradinha, mas sem gastar muito tecido, sem ficar com forro também. Às vezes você quer fazer uma peça e o tecido ele pode ser muito grosso, você não quer fazer o corpinho forrado todo, você pode utilizar essa técnica de revel, ó. E é isso. Então, pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou deixar aí embaixo uma playlist que eu tô fazendo, onde vai ter todos esses vídeos dessa série disponível para você assistir, desde a primeira aula. Essa aqui é a aula número 3. Então, se você está entrando aqui e não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu joinha, já deixa seu comentário aí embaixo também, para a gente estar prosseguindo ainda mais com essa série e você possa aprender ainda mais diversos tipos de procedimentos. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.